E se eu te falar que esse episódio de hoje vai transformar a tua vida para sempre? Se eu te contar que eu vou entregar hoje para você uma chave milenar de prosperidade, abundância, amor, dinheiro, que mais? Que é importante? Ixi, são tantas coisas, né? Uma chave que pode transformar a maneira como você lida com o seu mundo. Hein? Já pensou? Você tá achando que isso aí é o quê? Mais um daqueles produtos Tabajara, né? Vai tentar no final te vender alguma poção, algum óculos para dirigir no escuro? Ah, eu já sei disso, mas não é não. Eu vou te contar aqui nesse episódio desse podcast uma coisa super simples que tá aí para todo lado, mas que não é identificada com o potencial que tem. E eu vou te revelar como que você pode usar e abusar dessa chave de construção, de manifestação, de um mundo cada vez mais coerente e harmônico com aquilo que você está buscando para você em cada momento. E eu tô falando sobre o quê? Eu tô falando sobre energia, eu tô falando sobre frequência energética. Primeiro, oi, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Rita Araújo. Caiu de paraquedas aqui, seja bem-vindo. Eu tenho um canal que se chama A Energia dos Arcanos e, obviamente, eu falo sobre energia, eu falo sobre práticas milenares, estudos que vêm de muito tempo sobre energia. Eu pesquiso isso há mais de 20 anos, eu sou uma apaixonada por esse tema e eu quero te ajudar a entender ainda mais o teu campo energético. Eu já sei que você tem um monte de coisa na tua fila aí, de coisas para pensar, né? A gente sempre tem muita coisa para pensar. Mas por que eu quero que você pare um minuto para pensar um pouquinho sobre o seu campo energético, seu corpo energético? Bom, primeiro, tudo é energia. Isso aí você já sabe. Isso aí já está em tudo quanto é manual que você encontra por aí, certo? Tudo é energia. Mas existe um componente no nosso campo energético que é vital. Sem energia, a gente não existe. A gente pode existir até sem alguns movimentos, sem alguns funcionamentos adequados de alguns campos, mas sem energia vital a gente não vive. E entender os mecanismos do nosso campo energético é entender algumas coisas bem importantes, como, por exemplo, como funcionam os nossos sistemas involuntários, aqueles sistemas que a gente não tem comando. Os nossos campos instintivos, por exemplo. A gente consegue, estudando o campo energético, entender mais sobre o nosso campo mental, o nosso campo emocional, o nosso campo físico. E a gente consegue também começar a entender melhor como é que funcionam leis como a lei da manifestação, como que a gente manifesta materialmente nesse plano, leis como a lei da atração, que a gente já sabe lá do Segredo, né? Oi? Ah, esse livro é sensacional. O Segredo, ele trouxe de uma maneira muito simples a ideia da lei da atração. Óbvio que ficou faltando um monte de coisa, um monte de parte naquele livro sobre o processo da lei da atração, mas ela existe, estamos todos mergulhados nela. E sobre o magnetismo. Uau! Todo mundo quer trazer para dentro da própria vida a sincronicidade necessária para fazer as coisas acontecerem do jeito que a gente busca. Para entender um pouco mais disso tudo, a gente precisa falar sobre campo energético. E eu vou contar para vocês um segredo a respeito do meu trabalho. Existem três situações onde as pessoas sempre me procuram para saber mais, para fazer uma investigação a respeito do campo energético delas. 3. A primeira delas, deu algum crepe na saúde física. Ela está cuidando da mente, ela está cuidando das emoções, ela está cuidando do físico, mas parece que existe alguma coisa além disso tudo que está travando a cura, o processo de recuperação da saúde dela. Existem também alguns fenômenos físicos, né, no nosso complexo, porém inteligentíssimo sistema de saúde, que parece que respondem realmente muito mais ao campo energético do que aos outros campos. E entender um pouco mais do funcionamento desse campo energético pode ajudar sim a gente a conseguir
uma saúde, uma longevidade até muito mais funcional. Então, normalmente é uma das questões que levam as pessoas a procurar entender mais do campo energético delas. A outra, não menos importante, são as pessoas que têm trocas energéticas muito conturbadas, né? As pessoas que sentem muito o vai e vem das energias, têm flutuações energéticas e percebem que elas não são só mentais, emocionais ou físicas, elas também estão respondendo a um componente energético. Quer dizer, a energia dos espaços, das pessoas, dos lugares, das ações, enfim. São pessoas que a gente chama aí de mais sensíveis para esses processos de troca. Isso é meio tendencioso dizer que existe uma pessoa mais sensível do que a outra. Na verdade, existem pessoas que estão com o campo mais aberto para a percepção dessas trocas, porque elas estão acontecendo o tempo todo. Então, são pessoas que, teoricamente, têm uma percepção e uma sensibilidade um pouco mais abertas do que outras, mas de fato todos nós podemos em qualquer momento da vida começar a ter e sentir trocas energéticas de uma forma mais potente, de uma forma mais intensa, né? Isso pode ser muito bom, isso pode ser mais ou menos, pode não ser tão legal assim. E a terceira condição que as pessoas procuram muitas vezes entender mais e melhor o campo energético é quando elas querem manifestar coisas na vida dela. E elas não conseguem, elas trabalham o mindset, elas trabalham as emoções, elas trabalham o corpo físico, só que elas não conseguem trazer para o mundo aquilo que elas estão buscando, aquilo que coerentemente elas deveriam atrair. Já houve uma série de mudanças, já houve uma série de atitudes que foram tomadas, mas de alguma forma elas não conseguem atrair o parceiro adequado, por exemplo. Ou o trabalho que conversa com aquilo que elas estão buscando. Ou encontrar o cliente que vai realmente se satisfazer e vai se sentir realizado com o produto que você tem para oferecer, por exemplo. Existe uma ideia meio mágica por trás dos campos energéticos e é isso hoje que eu quero tirar um pouquinho do nosso caminho para a gente poder entender mais e melhor como é que funciona essa questão das manifestações do nosso corpo energético. Todos nós temos um corpo energético e ele está sim trabalhando nessas questões que eu coloquei para vocês aí, que são as que mais geram procura nesse sentido. As pessoas vêm atrás disso mesmo, elas vêm atrás de entender e é compreensível, porque começa a virar um exercício exaustivo você ficar tentando fazer uma coisa e parece que está faltando uma chave. E a chave eu vou te entregar hoje. Eu tô bem animada para isso. Sabe por quê, gente? Porque isso realmente é uma coisa que muda, que transforma a nossa vida quando a gente consegue entender. Mais do que entender, é colocar em prática isso. É claro que isso leva tempo, isso leva orientação de alguém que tem mais experiência para ir te ajudando nesse processo. E eu tô aqui oferecendo esse material todo justamente por isso, para poder te facilitar o caminho de alguma forma, mesmo que você não possa ou não consiga passar por um atendimento individualizado que vai conversar com os seus pontos, com as suas necessidades, mesmo assim, eu tenho a impressão que esse episódio hoje pode te ajudar a entender muito mais a respeito disso, porque para mim foi vital. Eu chego nesse campo energético, nesse estudo do campo energético lá atrás, ainda muito menina, quando eu começo a perceber que eu tinha uma sensibilidade maior. No meu caso, eram vários pontos, mas especificamente uma capacidade oracular que me chamava a atenção. Eu nunca previ futuro, tá, gente? Até porque eu nem acredito nisso. Eu não acredito em futuro para poder prevê-lo. Mas eu tinha uma capacidade interessante, que eu tenho até hoje, que eu uso até hoje no meu trabalho, para conseguir avaliar os movimentos dos campos energéticos. E quem entende um pouquinho mais disso sabe que daí surgem uma série de assuntos, de possibilidades, de temas, de capacidades que a gente pode desenvolver a partir dessa observação dos movimentos energéticos. É claro que isso eu falo hoje, né? Depois de mais de 25 anos aí batendo cabeça para descobrir melhor o que era isso, como é que isso funcionava. Mas, muito antes disso,
eu comecei a procurar teoria, filosofias, tradições que falavam sobre esse movimento do campo energético. E sim, tem muita coisa bacana, muita coisa boa, muita coisa que vem ajudar a gente a entender mais, mas também existe muito misticismo, muitas crendices, muita coisa que cruza o nosso caminho com a ideia de gerar para a gente controle e domínio do campo energético. E se tem uma coisa que não vai nos ajudar, principalmente não a longo prazo, talvez num momento pontual sim, mas a longo prazo não, é essa tentativa da gente aprender para poder dominar, como um exercício de poder, sabe? Gente, campo energético não funciona assim. Não adianta nada a gente saber muito sobre ele se a gente não tiver paciência e amorosamente exercer aquela prática de contemplar o que está acontecendo, para a gente poder direcionar, orientar, educar as nossas forças, como eu chamo, as nossas forças energéticas, para aquele movimento que a gente está buscando. Até porque isso muda, né? Porque hoje o que eu estou buscando pode ser diferente do que eu estou buscando amanhã. Então, eu exercer o controle, o domínio, além de ser extremamente cansativo, pode me levar a lugar nenhum. E eu falo isso por experiência. Eu falo isso por muito exercício dentro dessas práticas, que elas funcionam, como eu falei, às vezes de formas pontuais, né? Para questões pontuais, mas de verdade mesmo. Principalmente se você é hipersensível, principalmente se você tem um desafio energético aí dentro da sua vida, que vem conversando já com muitas e muitas marcas das mais diversas ordens, marcas mentais, emocionais, ancestrais, enfim. Quando você tem uma questão dessa, quando você tem um nó desse, a minha dica é que você comece pelo básico e comece a criar uma intimidade com o teu campo energético hoje mesmo, se observando, se investigando com muito carinho esse movimento de energia na sua vida. Que não é um dom só para alguns que conseguem fazer isso de uma forma mais fácil. Todos nós conseguimos acompanhar os nossos movimentos energéticos, senti-los de uma forma profunda e utilizá-los como um guia, como um GPS para as nossas decisões, para as nossas escolhas. E grande parte do que eu faço no meu trabalho, gente, é isso. Eu dou algumas poucas orientações para que vocês, depois, na lição de casa de vocês, consigam atingir a supremacia nesse contato, nessa conexão com o teu campo energético. Porque, de verdade, vai ser difícil alguém conseguir te auxiliar o tempo todo. Você precisa ter um mínimo de conexão com o teu campo energético para você poder fazer esse movimento de orientação adequada sempre, né? E a gente precisa começar a entender uma coisa que custou para eu entender. Me passaram muitos conceitos que eram quase assim, mais ou menos assim, mas não era totalmente assim. E isso me levou a bater muito tempo a cabeça em práticas que não resultavam em bons movimentos, vamos dizer assim. Quando eu uso o termo bom, eu gosto de ressaltar sempre, não quer dizer que tem um ruim e um bom, tem aquele que funciona em cada momento. E às vezes aquele que você nunca usa porque nunca dá um resultado legal, de repente em alguma situação pode começar a te ajudar. Então é importante a gente soltar essa ideia de que existe energia boa e energia ruim. Existe movimento bom de energia e movimento ruim. Existe aquilo que funciona em cada momento, né? Tem momento que você literalmente colocar uma força energética extremamente aguda, né? E que te expanda as capacidades num momento e aquilo vai consumir muito da tua força natural, é extremamente significativo. Você vai literalmente concentrar toda a sua energia num ponto, dispensando as orientações de tudo mais o que está ao redor, porque você precisa daquele foco máximo, você precisa concentrar sua energia naquilo e aí faz sentido. Agora, se manter uma posição dessa, por exemplo, todos os dias, a todo momento, a todo instante, pode começar a prejudicar o teu movimento energético como um todo. A gente precisa de equilíbrio, a gente precisa de harmonia, a gente precisa de uma dança que converse e funcione com todos os outros aspectos da nossa vida. Não só com aquele que racionalmente a gente está definindo como mais importante. Por isso que eu digo, é meio complexo a gente definir o que é bom, o que é ruim, sabe?
É importante a gente estar atento para cada momento para entender o que funciona. Mas quando a gente entende esse conceito básico que eu vou passar hoje para vocês, fica muito mais tranquilo você perceber aonde você está no seu movimento energético, onde está teu corpo energético, onde está a tua atenção. A moeda mais valiosa do mundo é a sua atenção, a minha atenção, a atenção do nosso coleguinha ali do lado. A atenção é o derramamento da energia em cima de alguma coisa. Aonde você põe a sua atenção, está recebendo a tua energia. Eu fico pensando como deve ser a Netflix, por exemplo. Cara, deve ser muito poderoso ser a Netflix, porque recebe a atenção de gente do mundo inteiro, o tempo inteiro. Isso vai dando uma potência para as coisas. Por isso que a gente tem que prestar atenção aonde a gente está derramando a nossa atenção. Porque a atenção é energia. E ela fala sobre orientação dessa chave que eu vim aqui contar para vocês. Orientação de frequência energética. Frequência energética é tudo aquilo que a gente pode manusear, trocar, medir, calcular, deixar para o outro, pegar para a gente. Enfim, é a base de todas as trocas energéticas. Frequência energética. Anota essa palavra aí no seu caderninho, para você começar a entender que onde você está derramando a tua atenção, você está fazendo uma orientação frequencial da tua energia. Quando você vai, por exemplo, para um show bem legal, com uma banda que você adora, chega lá, tem milhares de pessoas que estão o quê? Na mesma frequência que você, tá ali para assistir o show daquela banda, daquele cantor, daquela cantora que você adora. Quando começa o show, quando abre o palco, assim que as luzes começam e começa a tocar a primeira música do show, se você é hipersensível, você já teve alguma vez uma experiência como essa que eu vou contar para vocês. O que acontece? Toda a frequência de todas essas pessoas, elas entram no mesmo movimento ali, orientadas para um mesmo lugar, para um mesmo ponto. É como se ali surgisse um sol energético. Um sol energético. Eu já vivi algumas experiências bem estranhas nesse sentido, porque eu apago, eu literalmente desmaio nesses momentos. Então agora eu já aprendi que nessas situações eu sento, espero passar os primeiros segundos, que é a hora que está no ápice da frequência energética das pessoas. Passou, eu consigo levantar e eu consigo ficar de frente para a frequência que está rolando ali de novo, porque ela está muito mais baixa. Mas isso é porque eu sou super, hiper sensível, né, gente? Então, assim, no carnaval eu sinto isso, em jogos de futebol, em comícios, coisas desse tipo, sabe? Onde a energia é toda orientada para o mesmo ponto, é praticamente material, é palpável ali para mim perceber, não a energia, a frequência energética. E é isso que eu quero contar para vocês. Que o que a gente troca, o que a gente envia e o que a gente recebe é frequência energética. E isso é uma chave tão poderosa porque a gente pode fazer à distância. Porque a gente nem precisa estar presente. Porque a gente pode, de alguma forma, estar enviando uma frequência para alguém de um outro lado do planeta, como eu faço no meu trabalho à distância. E aquilo está impactando de muitas formas a vida da pessoa. Antes que você se assuste, todo mundo tem proteção, tá? Não é qualquer um que recebe a frequência e essa frequência começa a impactar no campo. Normalmente as pessoas que têm uma orientação frequencial da própria energia bem delimitada, quase nada consegue desviar ela do caminho dela. Já percebeu, né? Já percebeu que é por aí o nosso caminho, né? Pessoas que têm uma orientação energética bem clara daquilo que elas estão fazendo, para onde elas estão indo e o que elas estão buscando. E essa orientação acontece em muitos níveis, físico, mental, emocional e energético também. Quer dizer, são pessoas que elas sabem aonde está a atenção delas, aonde está a frequência delas, e elas orientam isso de uma forma bem calculada para aquilo que elas estão buscando. Essas pessoas raramente sofrem
com frequências externas. Não é que não acontece, tá, gente? Todo mundo tem as suas janelas e que bom que é assim, porque a gente precisa ter uma troca. A gente precisa ter essa troca, a gente precisa ter janelas aonde as trocas frequenciais acontecem, senão a gente não vai conseguir viver uma relação íntima, profunda, por exemplo, né? E essa é a grande questão de quando a gente fecha o nosso corpo para não sentir mais a frequência dos outros. A gente não consegue ter um prazer, por exemplo, numa troca sexual íntima, profunda, com ninguém. Porque é o momento em que a gente mais trava o nosso campo, com medo da troca, até de forma inconsciente. Os nossos campos e corpos estão treinados para isso. E a gente vive coisas muito legais, mas é quase tudo, não é tudo, porque a gente não consegue liberar o resto. Porque existe um condicionamento ali muito forte de repressão para a entrega, para a abertura da troca frequencial. Então, trocar frequência é bom, trocar frequência é saudável, trocar frequência é natural e a gente tem que trocar frequência, mas a gente tem que saber aonde a gente está colocando grande parte do tempo a nossa frequência, porque é isso que gera aquela tão falada e querida proteção. Porque senão a pessoa manda uma frequência para você do outro lado do mundo, a tua orientação está completamente vaga, você não sabe para onde você está indo, o que você está fazendo, você não tem nenhum propósito, você não tem nenhum tipo também de filtro, né? E isso é muito comum nos hipersensíveis, aliás, é a aula número 1, aprender a desenvolver, não é camada de proteção, é filtro. Filtro para entender o que faz bem, o que vale a pena deixar entrar e o que não vale. O que não vale a gente não deixa. É simples assim. É simples assim. A gente coloca. O que muitas vezes desorienta a gente nesse propósito é que a gente não consegue saber o que é bom, o que não é, o que funciona pra gente ou não. Porque a gente não está prestando atenção em nenhum sinal que está chegando de forma intuitiva, de forma instintiva, de forma emocional. A gente está completamente orientado pelo que está acontecendo dentro de cada circunstância. Pessoas que são guiadas pela orientação energética dos espaços e de outras pessoas são alvos fáceis de frequências que atravessam e cruzam o caminho de forma inesperada. E é aí que a gente precisa pensar nessa grande moeda que existe no mundo, a nossa atenção. Aonde você está derramando a sua atenção está recebendo a tua força. E está orientando o teu campo energético frequencial, a tua frequência, a tua vibração. Se aquilo for algo que vai te gerar um resultado bacana, favorável, vale até a pena você considerar manter, sustentar. Mas às vezes, o resultado daquilo a longo prazo pode não ser coerente com o que você está buscando. Então, é importante você também pensar nisso. E ser o dono da tua frequência energética, ser aquele que comanda a tua frequência energética, pelo menos lá em 90% do tempo. Tem muita coisa assim que chega e puxa o nosso padrão frequencial com uma força enorme, vide mídias. As mídias são feitas para isso, cheia de gatilhos para puxar a nossa frequência para dentro delas e a gente começar a funcionar de forma hipnótica aos sinais que estão sendo enviados ali, né? Isso é possível. Você vai num culto religioso, muitas vezes, você vai sentir o que é um movimento frequenciado a partir de um ponto só. Quer dizer, a pessoa está lá no altar, ela está lá no púlpito, ela está lá em cima, ela está orientando toda uma galera para seguir no mesmo caminho. Como o cara do show também que eu falei lá do palco, né? Só que existe uma proposta diferente aí, porque o do palco, as pessoas têm uma conexão afetiva muito grande, todas elas ao mesmo tempo, ou pelo menos grande parte, né? Porque ninguém vai num show de uma pessoa que não gosta, né? Então imagina muita gente jogando aquela energia ali e indo com tudo pra cima daquele cantor. Imagina a Madonna no palco. Ou a Madonna quando ela lança um clipe, né? Ela joga na rede e milhões de pessoas no mundo inteiro assistem aquilo ao mesmo tempo, muitas emocionadas e tocadas e querendo ver e envolvidas com a frequência dela. Se não existisse proteção em campo energético, gente, a Madonna já tinha o quê? Evaporado. Existe sim muita proteção. É claro que no caso de Madonna,
a gente precisa pensar numa proporção aí diferente da nossa, né? A gente não vai receber, normalmente grande parte da gente não vai receber nem um terço da energia que a Madonna já recebeu ao longo da vida aí. Mas a gente vai sentir muitas frequências cruzando o nosso caminho, né? Muitas. Algumas a gente vai inclusive desejar, outras não. Algumas a gente vai permitir que frequencie o nosso campo, porque é gostoso. É ótimo você colocar uma música clássica, por exemplo, e permitir que aquela frequência alinhe a sua frequência. Os cristais são isso, né? Você segura um cristal e você vai permitir por algum momento, em alguma parte do teu campo, um alinhamento com aquela frequência do cristal. Tudo isso acontece no nível inconsciente. E por isso que a gente utilizar da nossa capacidade consciente de direcionar a nossa energia vai facilitar muito para o nosso sistema de integridade. Nós temos um sistema que protege a gente em todos os níveis, físico, mental, emocional e energético, tá? Não é qualquer frequência que chega, que bate na portinha e entra. Não. A gente tem sim proteção natural, espontânea, as plantas têm, os animais têm, todo mundo tem um certo nível de proteção, sim, tá? O que desmonta essa proteção? Desatenção, falta de foco, essa permissividade com relação às trocas, quer dizer, as pessoas que não têm muito limite, que não sabem se posicionar, que não sabem se colocar na vida e no mundo, começam sim a ter questões energéticas mais sérias por conta disso, ou quando a gente gosta, né? Que eu sempre digo que é o ponto mais frágil e vulnerável aí, é quando a gente gosta, porque a gente começa a frequenciar a energia do outro, porque a gente gosta dele, a gente abre mão da nossa e começa a frequenciar a energia do outro, e é como se a gente virasse uma extensão um pouco, sabe? E por isso que muitas vezes a gente faz isso, na tentativa de proteger, de guardar, de orientar, de manter perto, a gente começa a criar uma abertura dentro do nosso campo para a frequência do outro se misturar com a nossa. É bom, não é para impedir isso, tá? Isso tem que acontecer sim para a nossa saúde em muitos níveis, mas existe um tanto, existe um como, existe uma forma para isso acontecer, porque senão a troca de frequência energética começa a virar uma bagunça e você começa a trocar com qualquer pessoa que você encontra que tem uma energia um pouquinho mais diferente que a sua, já toma a tua energia, derruba a tua frequência lá embaixo. E é isso que acontece quando você dá aquele abraço de urso naquela pessoa que está com uma energia diferente da tua, sabe? Você vai lá e dá aquele abraço, na hora que você solta o abraço, você já tá diferente, né? Você já tá meio esquisito, você já tá meio estranho, assim. O que aconteceu aí? Você trocou frequência, você entrou na frequência daquela pessoa e na hora a tua energia muda, tua emoção muda, tua mente começa a responder umas coisas que nem são tu e você começa a pensar até em umas besteiras que você não estava pensando. É a energia da pessoa? É a frequência que você recebeu dela. É como se fosse uma orientação. Você cola, plasma aquilo e na hora todo o teu sistema começa a responder. Tudo que a gente vai estudar, ver e pensar a respeito de campo energético fala sobre orientação frequencial. Orientação da frequência energética para aquilo que você está buscando na sua vida, tá? Orientar é exercício de todo momento, é educar o teu campo para ele trazer para você aquilo que conversa com o que realmente você quer. Porque às vezes a gente tem um desejo mental, a gente tem um desejo emocional, mas as nossas ações estão atirando para tudo quanto é lado. A gente está derramando a nossa atenção grande parte do tempo em preocupações, situações ou lembranças que colocam a gente numa frequência que não tem nada a ver com o que a gente quer pra gente. Isso é uma chave, gente, isso é uma chave importante para a gente conseguir começar a criar campos magnéticos ao nosso redor que realmente atraiam para dentro da nossa vida aquilo que nós estamos frequenciando, aquilo que a gente está derramando a nossa atenção, aquilo que a gente está literalmente jogando a nossa conexão pessoal. Quando a gente começa a pensar nisso e começa a se observar e observar como é que está a sua frequência, dá um pouco de medo, porque você percebe o quanto nós somos dispersos, o quanto a nossa energia vai sendo roubada através desses focos de atenção o tempo inteiro.
Na verdade, lembra de novo, hein? Não é a energia que é roubada, é a frequência nossa que é conduzida em direção a algum ponto. Então, você tá lá, por isso que eu até falei, eu brinquei com esse lance do Netflix, que é um lugar onde vai ter dezenas de gatilhos o tempo inteiro, né, alinhados para manter você com a atenção ali. E um episódio atrás do outro, para você não soltar daquilo. Isso já é feito, assim como na mídia, de maneira proposital. Porque uma pessoa que está conectada com aquilo, ela está frequenciando, vibrando aquilo, ela vai muito possivelmente sair dali e recomendar aquilo para uma outra pessoa, que vai recomendar para uma outra pessoa. E aquilo vira uma cadeia, aquilo vira um ciclo interminável. Você não precisa fazer muito para conseguir sucesso, desde que você consiga frequenciar as pessoas na orientação que você coloca a elas. Tá vendo por que isso é uma chave que muda vidas, abre mentes e literalmente revoluciona o mundo? Sim, isso é uma chave que há séculos é investigada, estudada e muitas vezes implantada dentro de grupos como testes para perceber o tamanho disso. Gente, é quase que impossível a gente perceber muitas vezes quando nós estamos sendo orientados frequencialmente, porque as coisas vão ganhando uma sutileza cada vez maior. O que a gente pode fazer, e aí eu fecho esse episódio aqui com essa dica para vocês, é prestar atenção na sua atenção. Aonde está indo sua atenção? Como é que está a tua frequência energética? Ela está alinhada com o que você está buscando? Você está há muito tempo já pensando, lembrando e mastigando um assunto, um tema, uma coisa que não está alinhado com a tua frequência. Isso é normal acontecer, tá, gente? Você tem uma preocupação muitas vezes, você está chateado, você está bravo, você está irritado, a tua frequência fica muito conectada com aquilo. Existem práticas milenares, inclusive como a meditação, que podem te ajudar a entrar numa frequência neutra para depois você começar a orientar a tua frequência no sentido que você quer. Existem muitas outras formas e você precisa descobrir as suas, de manter a tua frequência alinhada com aquilo que você está buscando para você. É claro que em muitas situações a gente vai permanecer um tempo além da medida, até mesmo por uma questão de conexão, né? A gente tem isso não é ruim, eu volto a dizer, a conexão, a troca, o alinhamento frequencial não é ruim, ele é importantíssimo para a nossa saúde, ele é importantíssimo para a gente poder fazer muitos movimentos que a gente quer fazer na nossa vida, só que a gente tem que ter atenção com a nossa atenção. Um lugar onde a gente está derramando a nossa energia, porque muito possivelmente aquilo é o gerente da nossa vida. Aquilo é o que está frequenciando o nosso campo. A partir desse ponto a gente vai poder começar a discutir outras coisas aqui, né? Então eu acho que esse episódio, que não é de produto Tabajara, tá bom? Você vê que ele tem uma consistência sim, importantíssima, e que não é uma discussão de agora, a gente vê isso até lá nos povos originais, nos povos antigos mais ainda, existe toda uma preocupação com relação a essa questão energética. O campo energético, gente, sempre foi foco de muito estudo, porque graças a esse campo a gente atrai, manifesta e materializa muita coisa nesse plano. Então a gente olha para esse campo, sim, a gente precisa ter o mesmo cuidado que a gente tem com o campo mental, com o campo emocional e com o campo físico, também para o campo energético. Parar de achar que é só coisa de espírito, porque não é só coisa de espírito, gente. Campo energético é vida, é energia e é essa ordenação que está acontecendo em muitos níveis, de muita forma. Então, a gente começar a se preocupar um pouco mais com isso e começar a observar a nossa frequência é fundamental. Por isso que eu falo que é uma chave que transforma muito, principalmente se você é hipersensível, como eu era. A partir do momento que eu comecei a entender que eu tinha essa responsabilidade e esse exercício diário, né? No meu caso é uma conduta muito mais complexa, porque eu trabalho com campos energéticos, então eu tenho que ter uma conduta realmente exímia nesse sentido, mas você não precisa ter essa preocupação tão grande. Você pode ter um estilo muito mais tranquilo para você poder controlar. E aí, não na questão do domínio, de colocar um único impulso, porque, gente, frequência é também um sinal de onde nós estamos na nossa jornada, né?
Quando você para e você percebe aonde você está derramando sua energia, sua atenção, tua frequência, você vai conseguir entender aquilo que realmente precisa da tua atenção em você, quais são as suas reais necessidades. E isso para o hipersensível, no meu caso, foi uma chave muito importante, porque eu comecei a perceber que eu frequenciava com bastante êxito com pessoas que não conversavam com o estado que eu queria para mim. Pessoas que estavam muitas vezes presas em projeções como eu estava. E por que acontecia essa conexão tão fácil, tão rápida? A ponto de eu chegar num lugar onde tinham 100 pessoas e eu escolhi aquela a dedo para puxar o assunto e a conversa, que tinha uma energia que ia me colocar lá na chão, né? Como dizia o personagem lá da novela. A energia lá para baixo, ó, na chão. Por quê? Por que o meu campo fazia esse rastreamento e pegava aquela pessoa que estava com problema, aquela pessoa que não entendeu o que eu ia falar, aquela pessoa que estava numa frequência de dor, aquela pessoa que estava numa frequência às vezes até psicótica, né? Por quê? No meio de um monte de gente que tinham frequências diferentes, né? Porque existia um condicionamento dentro do meu sistema que me colocava já de antemão na posição de aviso. Só que eu não entendia isso. Eu achava que era um sinal para me aproximar realmente da pessoa, e não era. Era um sinal de aviso, que aquela pessoa tinha alguma coisa em comum com o meu campo ou com as experiências que eu já tinha vivido, com as pessoas com que eu já tinha me relacionado. Você sabe que quando a gente se relaciona por muito tempo e fica dentro da frequência de uma pessoa que tem questões sérias, psicológicas, financeiras, amorosas, afetivas, enfim, a gente começa a frequenciar tanto na mesma batida que a outra pessoa, que a gente já não sabe se é a gente, se é a outra pessoa, se a gente também é daquele jeito ou não. Começa a confundir. Às vezes a gente sabe racionalmente que a gente não quer mais aquilo pra gente. A gente termina aquele relacionamento e fala, não quero mais. Só que o teu sistema já tá todo condicionado a lidar com aquele tipo de frequência. Aí você chega na baladinha, bonitinha, de vestidinho, batonzinho, hoje eu vou começar uma vida nova, hoje eu vou procurar uma outra pessoa, hoje eu não quero mais repetir padrão, vou mudar tudo, vou pegar uma pessoa totalmente diferente. O que acontece numa balada que tem 1.500 pessoas? Você encontra aquele ser de luz que vai colocar você para frequenciar do mesmo jeito que antes. Por quê? Porque o teu campo está condicionado. Isso é natural, gente. Isso faz parte dos nossos ciclos. Por isso que vivenciar o luto do final das relações é tão importante, porque a gente vai começar lentamente a se conectar com frequências diferentes. É um tempo, isso exige um tempo. A gente vai ensinando o nosso sistema o que a gente não vai mais, né, trabalhar, o que a gente não vai mais lidar, o que a gente não quer mais para dentro da nossa vida. E vai começar a transformar dentro da gente o que aceitava aquelas situações antigamente. Ninguém me ensinou isso, gente. Ninguém me ensinou isso. Eu saía de uma relação para outra, eu saía de um trabalho, de uma filosofia, de uma tradição para outra, assim, ó, puf, 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 e tudo se repetindo. Não importa se mudasse todas as práticas e todas as técnicas. Ninguém tinha me dito que existia uma chave muito importante com relação à troca energética que eu não estava prestando atenção. Eu estava jogando toda a expectativa do lado de fora para que o lado de fora, quando mudasse as minhas conexões energéticas também. Gente, até no meio do mato, daquele jeito, se eu tivesse refugiada no meio do mato, eu ia conseguir encontrar e atrair para dentro do meu campo desafios alinhados com a frequência que eu tinha lá no meio da cidade, que estava me causando dor de cabeça. Daquele jeito, eu ia causar a muvuca dentro do mato, eu ia fazer confusão lá dentro. Por quê? Porque eu estava frequenciando, eu estava derramando uma atenção até de forma inconsciente dentro de um condicionamento. E é isso que a gente precisa entender. Nós estamos condicionados, a nossa mente condicionada fica repetindo de forma consciente algumas vezes e de forma inconsciente padrões. Com o tempo e com a vivência
desses espaços entre uma situação e outra. A gente precisa desse espaço de contemplação, de observação, de atenção com a nossa atenção, para a gente ver o que a gente está fazendo com a nossa atenção, né? Para onde ela está indo? Calma, não está ainda do jeito que eu quero, eu vou continuar exercitando, eu vou continuar amorosamente conduzindo e dando forma à minha energia para aquilo que eu quero. Então eu começo a me transformar numa fonte da frequência que eu quero para mim, e nos pequenos movimentos do dia a dia eu começo a orientar a minha atenção, a minha energia, a minha frequência, saindo do estado de mente condicionada, inconsciente ali, replicando só padrões antigos, amorosamente. Eu vou percebendo cada situação onde eu repito o condicionamento e eu volto para um outro lugar onde eu tenho consciência e eu oriento a minha frequência de uma outra maneira. Vai acontecer de você atrair muita coisa que você não quer mais enquanto você está nesse aprendizado? E como? Você vai sim, porque você tem uma mente condicionada forte. Isso é um sinal da nossa potência e da nossa capacidade em trazer para dentro da nossa vida aquilo que pulsa no nosso campo energético. Isso é um excelente sinal de um campo magnético forte, se você pensar. Só que não é para a orientação que a gente quer, está acontecendo o contrário, a gente está trazendo o quê? A gente está trazendo chaves que fecham as portas ao invés de chaves que abrem as portas. A gente quer chaves, né, que movimentem a nossa vida e que junto com a gente transformem as coisas de maneira positiva. A gente precisa dessa atenção. Isso que chegou não está conversando com o que eu quero mais para mim. Então eu vou fazer uma movimentação e vou colocar um limite para essa frequência. Não, isso aqui eu não quero mais, então eu ponho um limite para aquilo. Eu não aceito aquilo como uma manifestação, porque a vida está me trazendo uma lição. Não, você já aprendeu a lição. A lição ali nesse momento é falar assim, isso aqui eu não quero mais para mim. Eu vou frequenciar uma outra coisa. Eu vou virar uma fonte frequencial que emana tudo aquilo que eu quero para dentro da minha vida. Tá aí mais uma dica, hein? A primeira, a gente prestar atenção aonde está indo a orientação da nossa frequência, para onde a gente está encaminhando ela. E a segunda coisa, ser a fonte daquilo que a gente quer atrair para dentro da nossa vida. A gente começa dessa maneira, educar o nosso sistema para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente busca. Sempre vai aparecer situações que não estão no script, que não estão dentro do esperado. Isso faz parte do exercício de posicionamento que a gente precisa ter. Isso aí, legal, bacana, obrigada, valeu, mas não conversa mais com a frequência que eu estou buscando. E isso, gente, é muito importante a gente aprender. Eu estou falando de um lugar, de alguém que bateu muito a cabeça, porque sempre achava que tinha alguma coisa por trás daquela energia que estava chegando. Tem a necessidade da gente se posicionar e dizer, não, isso aqui não. Vou lidar, vou cuidar, vou fazer o que é necessário, né? Porque às vezes acontece das situações entrarem, a gente vai ter que resolver aquilo de alguma forma, mas eu tenho orientação frequencial energética forte agora para não mais entrar na vibração daquilo que está se apresentando. Então ainda acontecem coisas estranhas, claro, eu estou aqui, eu estou em Sansara, eu estou dentro desse plano, vai acontecer, mas eu não me deixo mais frequenciar por aquilo que chega, porque eu já sei qual o ponto que eu quero para mim, eu sou a fonte na minha vida, eu estou conectada com o divino, eu sou a fonte conectada com esse divino. Aquilo ali chega, eu trato, eu recebo, eu cuido, mas não conversa com a minha frequência mais. Eu me posiciono. Você vai ver como as coisas começam a se resolver muito mais rápido na tua vida. Por isso que eu digo que é uma chave que transforma as coisas. Porque as coisas não ficam mais acampadas dentro do teu campo, se alimentando da tua força, se alimentando da tua atenção, se alimentando das coisas, porque você tem orientação para onde você está indo. Não perde tempo, gente, tentando entender o que aconteceu com a bezerra. Orienta essa bezerra para ela tomar o caminho mais interessante possível. Seja amiga da bezerra. Faça amizade com a bezerra. Não fica mais tentando entender, mas o que aconteceu? Não perde mais tempo. Cada segundo é
orientação frequencial que está sendo desperdiçada. Joga aquilo na direção que você está buscando, ok? É essa a chave desse episódio de hoje. Uma chave importantíssima para, primeiro, você reconhecer o valor do campo energético, você parar de achar que é coisa que só acontece na lua cheia, né? Tem gente que acha que o campo energético só aparece na lua cheia. Não, somos energia. O tempo inteiro a gente está atraindo, repelindo, manifestando coisas na nossa vida por conta dessa conexão energética, dessa liga energética que a gente cria com o mundo, tá? Então, campo energético é isso, é vida. É mental, é emocional, é físico, é tudo que você pode imaginar acontecendo ao mesmo tempo e ao dobro, ao triplo, ao quádruplo. Porque no campo energético a gente tem condição de manifestar e de plasmar coisas que talvez a gente não teria se a gente ficasse trabalhando só com aquela meia dúzia de ferramentas que a gente já tem. Pensa, observa, estuda, contempla. O que é contemplar, Rita? É parar, respirar, dar um intervalo de tempo, de espaço, distância entre você e o que está acontecendo, para você ver se aquilo conversa com a orientação da sua frequência ou não. Precisa de tempo às vezes a gente fica na dúvida, a gente fala, nossa, que bonitinho isso aí, peraí, deixa eu ver melhor aqui, deixa eu ver, não. Ah, já peguei a frequência ali, ó, escondidinha ali atrás, não quero, obrigada. Tchau. A gente não vai ficar só com a fachada, a gente vai começar a observar o que vibra mesmo de fato por trás daquilo que se apresenta. Assim também como a gente não vai mais ficar tão assustado com tudo que chega, porque a gente começa a perceber que existe uma frequência ali que pode ser interessante, porque a gente tem sabedoria para definir o que entra e o que sai. E é essa a minha mensagem nesse domingo para vocês. Espero que esse áudio tenha esclarecido mais do que complicado a ideia de vocês. E que a partir desse episódio, vocês comecem a utilizar essa chave de observar com atenção a atenção de vocês. Para onde está indo a energia, onde você está derramando a tua energia, porque isso muito possivelmente é a orientação frequencial que você está vestindo nesse momento. Viu? Beijos, até o próximo episódio e fiquem bem.